Olá, a graça e a paz do Senhor seja com você que está nos acompanhando a mais um estudo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos analisar um contexto que está no livro de Isaías, no capítulo 3, que pode ser usado perfeitamente para descrever a mesma situação que está ocorrendo com as 7 igrejas do livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ao qual o Senhor vai ter coisas a favor e coisas contra. No livro de Isaías, o Senhor também vai estar repreendendo as filhas de Sião. Lá ele vai descrever bastante julgamento contra elas, bastante repreensões contra as filhas de Sião. E esses contextos estão relacionados um ao outro. É sobre esse tema que nós vamos falar no estudo de hoje. Então, espero que você possa permanecer até o final e vamos para o vídeo. Contextualizando um pouco do cenário de Judá e Jerusalém, estava acontecendo nos dias de Isaías, quando ele estava percorrendo toda a terra, o Senhor iria tirar todo o sustento de pão e de água, e iria também tirar o apoio do povo, que são os profetas, o ancião, os juízes, os guerreiros, iria tirar todo esse povo, iria deixar toda a base deles, iria tirar toda essa base deles, e iria dar meninos, crianças por príncipes para tomar a ruína, para governar sobre a ruína. Qualquer pessoa que tiver uma capa, uma roupa, eles iam colocar como governador. E ele tinha grandes repreensões até com as mulheres, até com as filhas de Sião, que ficavam cada vez mais altivas, cada vez mais orgulhosas. E elas também oprimiam, elas queriam governar também. Elas tomavam a frente dos maridos, dos seus maridos, e também queriam julgar também no meio do povo, queriam governar de certa forma. Então esse é o cenário que estava acontecendo, tanto em Judá como em Israel, no Reino do Norte. E quando na Escritura também fala de mulheres, você pode interpretar de algumas formas. Literalmente, a repreensão literalmente para elas, ou a palavra está sendo direcionada para mulheres literais, também para cidades. O Senhor também coloca cidade relacionada com mulheres, e também uma nação, um povo, é também relacionado com mulher. Então, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a expressão, quando vai falar de mulheres na Bíblia, ela tem algumas camadas de revelação. Vai depender do texto para você poder entender o juízo que o Senhor está colocando sobre as mulheres. A gente vai conectar essa parte aqui das repreensões que o Senhor está falando pelas filhas de Sião, para as filhas de Sião, e nós vamos conectar com as 7 igrejas, porque no Novo Testamento, mulher também é relacionado com igrejas. Então aqui ele começa a falar literalmente para elas, mas nós vamos ver que isso cabe para nós também no nosso tempo. Isso cabe para as 7 igrejas que estão na Ásia e que compreende todo o povo de Deus, a plenitude de nós todos, nós como igreja. As coisas que aconteceram lá servem também para nós no decorrer da história da igreja, em cada era, e também serve para o tempo do fim, de todo o povo de Deus que vai estar no tempo do fim, também sendo representadas pelas 7 igrejas que estão na Ásia. Então, no capítulo 3, a partir do verso 8, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. Então ele já começa dizendo que Jerusalém está arruinada e Judá caída. As mesmas coisas que a gente ouve lá nas repreensões que o Senhor está fazendo nas 7 igrejas. Lá as igrejas estão caídas, 5 delas estão caídas. Somente 2 das 7 que estão irrepreensíveis. As obras delas estão de acordo com o que o Senhor quer. As obras delas estão irrepreensíveis diante do Senhor. Mas 5 estão caídas. E aqui ele já começa dizendo que pela língua delas, pela língua do povo, Jerusalém, pela língua dela e pelas obras dela.
elas estão arruinadas. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado, e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Igual eu falei para vocês, Esmirna e Filadélfia, que são as duas igrejas que estão irrepreensíveis diante do Senhor, está fazendo a parte dos justos, porque eles é que vão estar representados nas duas testemunhas, que vão verter azeite dourado para a igreja, como diz lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas, de um lado e do outro com aquele ramo de oliveira, vertendo azeite dourado. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Agora a gente pode ir para o verso 16, onde ele vai fazer o julgamento das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, flertando com os olhos, e altivas, com soberba, se portando arrogantemente, achando que não precisa de nada, já está enriquecida, já tem o bastante, não precisa de mais nada. Andam a passos curtos, fazendo tinir o ornamento dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Vai mostrar as vergonhas, levantar as abas do vestido, mostrar esses erros dela, esses pecados, deixar eles notórios a todo o povo em forma de castigo. Significa que o Senhor vai castigar eles à vista de todo o povo por causa desses pecados. Então isso é descobrir as vergonhas da nação, da cidade. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, e os véus e os voaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume. Então, todas essas coisas que elas têm por precioso, por coisas preciosas, que enfeitam elas, aqui você pode estar vendo literalmente uma mulher sendo toda enfeitada, toda paramentada, com cabelo arrumado, joias para todo lado, braceletes, véu. Mas você pode olhar tanto as cidades lá, de Judá, as cidades de Judá, que são as filhas de Sião, e você pode levar para as 7 igrejas. Você pode ter essa noção. Tudo que está sendo dito aqui cabe para nós olharmos o que está acontecendo nas igrejas hoje. Só tem casca. É só beleza, tintura preta nas igrejas, som da melhor qualidade, baterias, guitarras, o som impecável, microfone caro, equipamento de som caro, equipamento para gravar, para fazer as lives. Toda essa tecnologia a igreja tem hoje. É claro que eu não estou generalizando tudo, porque também tem que ter um louvor, tem que ter essas coisas. Mas eu digo de forma geral, tudo isso é uma casca, é só uma aparência. Então, da mesma forma que a gente está lendo aqui no capítulo 3, todas essas coisas que estão acontecendo com as filhas de Sião, e a gente sabe que as filhas de Sião, comparado com a igreja, as igrejas, o ajuntamento, porque igrejas você sabe o que é, Igrejas significa ajuntamento do povo. Não no sentido de denominação, mas onde tem um ajuntamento, onde tem uma liderança, onde tem um povo reunido, ali é uma igreja. Tirando a questão das placas de denominação, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando onde tem verdadeiramente pessoas congregadas lá e tendo uma liderança lá também para superintender o ministério, é uma igreja. Seja na placa mesmo, denominacional, ou seja numa casa, aonde tiver um ajuntamento, é a igreja. Será que em lugar de perfume haverá podridão? Verso 24. E por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Então toda essa vestimenta, esse aparato de vestimenta, o Senhor vai trocar, vai mudar. Ele vai enferrujar, ele vai deixar envelhecer.
E o que acontece com aqueles que vencem, com as igrejas que vão vencer, os vencedores? As vestes serão mudadas. A gente vai ser revestido de linho finíssimo por causa das obras dela e por causa que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então as nossas vestes estarão limpas, brancas, embranquecidas, limpas, porque alvejamos ela no sangue do Cordeiro, e isso significa as obras de justiça que a igreja, essas vencedoras, praticaram. Em contrapartida das perdedoras que a gente vê no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que lá tem os vencedores e os perdedores, estão acontecendo a mesma coisa aqui. O Senhor está trocando todo esse enfeite por queimadura, por silício, por cinza, por praga, ferida na cabeça. Compreende como é o mesmo significado? No capítulo 4, aqui, no capítulo 4, a gente vai entender por que esse contexto aqui do capítulo 3, que aconteceu literalmente, sim, a gente olha literalmente, mas existem as camadas de revelação quando a gente está atento. No capítulo 4 vai ter o renovo do Senhor e vai ter um vislumbre do seu reino milenar. Então, a gente pode pegar essa parte do capítulo 3 e também colocar ela como está acontecendo num tempo vindouro, num tempo futuro, do período da igreja, prestes a chegar no reinado, prestes a chegar no milênio do Senhor. E já que o capítulo 3 termina falando dessas mulheres, olha como o capítulo 4 começa. Verso 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo... 7 mulheres. Em Apocalipse 2 e 3, 7 igrejas. As 7 igrejas que são os 7 candeeiros. Lançarão mão de um homem. Naquele dia, essa expressão é para tempo vindouro. Lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. E o que acontece que o Senhor fez, mostrou para nós no capítulo 7 de Apocalipse, no capítulo 14? Cada um de nós tendo o nome escrito do Filho e do Pai na testa, ou seja, na fronte. Ele já falou ali para as igrejas, no capítulo 2 e 3, que iria para uma das igrejas, ele iria escrever o nome do Pai e o nome do Filho. E nós seremos também como colunas do seu santuário. Então, 7 mulheres lançarão mão de um homem. Quem que é esse homem? Para nós que tem a revelação, esse homem é o Senhor Jesus. Então, nós teremos esse mesmo nome, porque elas estão pedindo para ser chamada pelo nome dele. Olha o verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Olha o renovo do Senhor aparecendo aqui. O renovo do Senhor é a planta que ele vai plantar. Essa planta, e essa nova planta que ele vai plantar, vai dar muitos frutos, vai dar muitas árvores. Então será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos, ou que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. Por que ele está falando aqui que é preciso purificar Jerusalém da culpa de sangue? Porque é aquela mesma história que a gente vem falando para vocês que acontece lá com as 2 testemunhas. Porque o próprio povo de Israel, lá, os nativos mesmo, os judeus que ficaram da casa de Judá, só ficaram os judeus, vão perseguir as 2 testemunhas, vão ter sangue nas mãos delas, sangue na mão desse povo. Porque eles vão estar perseguindo e condenando à morte as 2 testemunhas que o Senhor vai começar a enviar, de pouco a pouco. Lembra dos 70 que o Senhor enviou para percorrer a terra de Israel? Então, é mais ou menos, é similar a esse evento, a essa vez que o Senhor mandou os 70, de 2 em 2. O evento das 2 testemunhas vai ser similar. O Senhor vai enviando de 2 em 2 para testemunhar. E eles vão estar matando elas.
através da besta do abismo. Por quê? Porque tem uma besta da terra lá. Compreende? Tem um falso profeta lá. Então vai purificar, né, Jerusalém, limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, sobre todo o povo reunido. O que ele vai criar? Uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Aqui no milênio, o Senhor vai estender o seu tabernáculo sobre o povo de Israel. Sobre a terra de Israel, o Senhor vai estender esse pavilhão, essa proteção. É isso que ele está falando aqui. É como se fosse aquele tabernáculo, né? Um pavilhão é uma tenda. É como se ele estivesse estendendo uma tenda sobre toda a terra para proteção contra chuva, sol, tempestade. É isso que ele está dizendo aqui. Os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Então, o estudo de hoje é esse. Agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu gostei e não se esqueça de compartilhar também nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Shalom!